Olá pessoal, tudo bom? Voltando aí com o Startup do Interior, primeiro episódio da nossa nova série foi com o Diego Rondon. Agora estamos aqui com o Beto, cara aí, mago da tecnologia, trabalhou numa das maiores big techs de tecnologias do mundo, ajudou a estruturar. Hoje é CEO da Terran há tempo, um cara gênio, e participa com nós também aqui o Pedro Guimarães, Pedrão, né Pedrão? Que foi o cara aí, presidente da Caixa, bancarizou várias contas, junto com o presidente Bolsonaro, ajudou a levar a digitalização dessas contas, a implantar o Pix que não é uma novidade. Ele muitas vezes foi tentado implantar esse sistema de pagamento instantâneo no Brasil, mas não se tinha conseguido por causa que não tinha tido uma ação em massa. Então, seja bem-vindo, Betão, seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Beto, fica contigo aí. Bom, primeiramente, obrigado aí, Djangos, pela oportunidade. Obrigado mais uma vez ao grande amigo Pedro pela oportunidade. E para nós é uma honra, para mim é uma honra estar aqui com você, sendo recebido, conhecendo a tua empresa. A gente já tem uma amizade grande aí. Estamos enfrentando aí vários desafios aí junto ao mercado, levando inovação. E não sou nada do que você falou, sou bem mais simples, mas obrigado pela oportunidade. Vai lá, Pedro. Pedrão. Grande prazer estar com todo mundo, com vocês, e realmente acho que a gente tem um papo legal aí, porque hoje parece que todo aquele esforço nosso, parece até que não foi algo tão relevante, que as pessoas não falam mais, né? Em 20 dias a gente pagou 68 milhões de pessoas, sendo que 38 milhões destas a gente não tinha nenhum tipo de dado, foi realmente um esforço e, na minha opinião, um exemplo para o mundo, porque nunca nenhum país do mundo realizou um pagamento tão rápido. Durante a pandemia, vários países, inclusive os Estados Unidos, fizeram pagamentos sociais, como o Brasil fez, mas a maioria fez por cheque. E 1/3 dos cheques enviados pelo governo americano voltou porque os endereços estavam desatualizados. No caso do Brasil, não só a gente descobriu, como pagou pessoas que não tinham endereço, que moravam no meio da rua, que moravam em locais que seria impossível enviar cheques. Então, eu acho que fico muito feliz com o convite de vocês. Eu falo quase tanto quanto o Beto. Ô, Jangos, eu estou achando que você vai precisar de umas 3 horas aí. Acho que meia hora vai ser isso. Ô, Pedro, já vai ficar um convite. O Beto é um dos nossos palestrantes para o YouPoint Day, a nossa startup aqui do interior de Santa Catarina. Nós estamos completando 4 anos. E fica o convite, né, Pedrão, para vir aqui para São Miguel do Oeste, conhecer a nossa cidade. A gente sabe que tu veio aqui pertinho, em Chapecó já. E fica o convite aí para tu ser um dos nossos palestrantes. Pode ser, de repente, não do ano que vem, do YouPoint Day do ano que vem, mas de repente antes, né? Para nós entregar todo esse conhecimento que tu tem aí para nossa comunidade, que é um conhecimento fantástico. E é uma coisa assim, é um case de sucesso brasileiro, né? É um case de sucesso brasileiro, né, Beto? Para o mundo. E o Brasil ainda ele tem aquela síndrome de vira-lata, né? Nós temos 2 caras aqui, eu tô tendo a oportunidade de ter 2 caras sentados comigo na mesa. Cara, eu chego a ficar até emocionado. O quanto vocês já fizeram pelo Brasil e as pessoas de tamanha relevância que vocês são. Então, assim, obrigado por vocês estarem atendendo a YouPoint, entrando nesse podcast. E aí, vamos começar com o Betão. Eu quero entender um pouquinho da história do Betão, né, Betão? Conta um pouquinho aí, quem que é o Betão? O Betão disse que ele se formou em 10 universidades. Conta pra nós aí. Não, na verdade eu nunca me formei. Eu já falei isso, eu nunca me formei, o Pedro sabe disso. Eu fiz, né? Mas eu não cheguei a completar. É mais ou menos que nem eu, então. Eu não era um surfista e nem um velejador. Mas eu entendi que Bom, basicamente o meu nome é Carlos Alberto, eu tenho 47 anos, mas antes de falar um pouquinho de mim, o Pedro aí, quando ele toca, ele sabe disso, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, hoje faz parte do meu ciclo de amizade, e para mim é uma honra, viu, Pedro? Não é puxar teu saco, não. Eu acho que você foi uma das poucas pessoas do país que, entre aspas, teve a oportunidade e dentro dessa oportunidade executou exatamente aquilo que precisava ser feito. E eu digo isso porque você é um exemplo. E infelizmente o Brasil hoje ele não tem essa cultura ainda.
de valorizar as pessoas boas, éticas. E você sabe aí que ao longo dessa nossa convivência, por mais que ela seja curta, eu tenho uma admiração pessoal, e aqui eu não estou tecendo elogio à tua pessoa, eu tenho que falar a verdade. Porque quando quando a gente tem acesso aos números e aos desafios, né, sendo da área de tecnologia e eu vindo de uma Big Tech, eu sei os desafios, né, são milhões e milhões de clientes. Mas você, dentro da oportunidade que foi te dada, a confiança pelo presidente Bolsonaro, você com aquela estrutura, você se predispôs a enfrentar um dos maiores desafios na época da pandemia no mundo. E eu falo isso de coração apertado porque nós temos condição, eu tinha condição de poder ter uma vida um pouco mais flexível e diria até mais abastada em relação à grande maioria da população que perdeu tudo. E você contra tudo, contra o próprio sistema e contra praticamente tudo, bateu a mão na mesa e falou, nós vamos implementar a Caixa através do aplicativo que era a Caixa Tem, se me corrige, certo? E todo mundo criticando, todo mundo com todo respeito ali descendo a oposição basicamente às outras pessoas que não vêm ao caso, foram contra, e você, por mais que era difícil, você assumiu o compromisso e conseguiu implementar o maior programa mundial de distribuição de renda reconhecido hoje. E, Betão, daria para nós dizer que o Pedro foi um startupeiro, porque ele lançou o Caixa Tem, foi uma startup, uma tecnologia, um dos cases, maior case de escalabilidade do Brasil, do mundo, em termos de banco digital, né, Pedro? Você conseguiu de forma disruptiva, e mesmo sabendo que você teria que, ou seja, a parte de TI da Caixa teria que inovar, porque bugs ocorreram e as críticas vinham, mas mesmo assim, em momento nenhum, você arredou o pé. Então, mais uma vez, Pedro, de coração, o meu obrigado como brasileiro, sinceridade, como brasileiro, eu acho que nós temos muito. E se nós hoje passamos a pandemia, enfrentamos tudo aquilo, foi em parte a tudo aquilo que você levou como desafio e conseguiu levar para os mais necessitados desse país. Sabe? Você deu esperança para quem morava na rua, porque eu nunca ouvi falar em lugar nenhum no mundo que com todo respeito ao pessoal de baixa renda, que eles teriam acesso com um simples celular, sem qualquer tipo de comprovação, de forma voluntária. A gente sabe que teve ali fraude, mas isso não competia a ninguém julgar, isso era do ser humano, e competia à justiça depois cobrar quem de forma inidônea não, ou seja, se cadastrou no programa e teve acesso a isso. Mas eu acho que muitas pessoas hoje, na minha opinião, te devem muito, não devem no sentido financeiro, mas social, né? Social. Acho que foi o Brasil que, de forma, ou seja, espontânea, encarou o desafio e foi lá e executou. Mais uma vez, obrigado aí, Pedrão. E aí eu não posso ficar falando muito de mim, porque, falar de alguém que colocou aí em 15 dias 48 milhões de pessoas no mercado de tecnologia, acessando uma fintech, que na verdade o Caixa Tem, eu acho que ele partiu da filosofia de uma integração junto à plataforma da Caixa, e você desenvolveu isso e rapidinho a gente, de certa maneira, aí você levou o alento, um pouco de dignidade para essas pessoas que estavam à margem aí da sociedade. Mais uma vez, obrigado, Pedrão. Não, o que eu diria é o seguinte, eu acho que foi um grande trabalho de equipe, porque foi envolvido os lotéricos, né? São 70 mil lotéricos, correspondentes bancários, 40 mil, os terceirizados, que são 40 mil, os funcionários da Caixa, 80 mil, quer dizer, 250 mil pessoas e vários trabalhando de segunda a sábado no atendimento, porque eu mesmo visitei 500 agências em todos os estados, foram 147 finais de semana viajando, e, assim, realmente, o mais impactante para mim foram os 38 milhões de brasileiros que a gente acessou e pagou todos os meses, mesmo no momento em que não tinha nem mais dinheiro, papel moeda, né? A gente teve um risco de colapso do sistema financeiro, e aí o Caixa Tem teve um papel muito importante, porque deu mais 30 dias, e mais do que isso, várias pessoas pagaram suas contas, etc., usando o aplicativo. Então, de fato, a gente tinha um cartão de débito digital, virtual, que para pessoas que antigamente só usavam dinheiro. E isso sim é inclusão bancária, né? E a gente chegou a ter
110 milhões de clientes. Nenhum banco digital do mundo tinha isso, talvez na Índia, mas certamente no hemisfério ocidental não. E uma pena que houve essa interrupção, né, no nosso governo, porque, sem dúvida nenhuma, isso seria um unicórnio. O plano era ter feito um spin-off, aberto o capital, e até um ponto que eu discordo muito de como se pensa hoje. Na minha opinião, esse banco digital de baixa renda da Caixa deveria ser um banco para competir com esses excelentes bancos como Nubank, C6, oferecendo metade ou menos da taxa de juros. Então, o plano era esse. Se alguém oferece 10% de juros ao mês no cartão de crédito, que se oferecesse 3, 4, 5. Senão não faz sentido ser um banco estatal. Então, acho que foi muito trabalho mesmo, teve muita liberdade, o presidente Bolsonaro sempre acreditou muito, Paulo Guedes, teve também um empenho do Roberto Campos, que continuou como presidente do Banco Central, e do Onyx Lorenzoni, que era o ministro da Cidadania, e a vantagem é que era um grupo muito unido, né? E no caso da Caixa, que sem dúvida nenhuma tem um componente político muito claro, depois ficou claríssimo para mim, que não, mas essa é uma outra história. Mas, de qualquer maneira, naquele momento, eu entendo que todo mundo estava unido. Então, foi realmente algo que me marcou. Infelizmente, isso não é comentado, então acho super legal aqui, porque deveria ser um case. E, de novo, nenhum banco no mundo nunca fez, e não acredito que fará de novo, o que foi feito lá em 20 dias, pagar 68 milhões de pessoas e descobrir 38 milhões dos quais o governo não tinha informação nenhuma. Quer dizer, eram pessoas à margem da sociedade, pessoas que não tinham recebido benefício social como Bolsa Família e muito menos pagavam imposto. Então, a pergunta é, como que você vai achar? E eu lembro que as pessoas me falavam que tinham 3, 4, 5 milhões. E a gente achou e pagou 38 milhões e as fraudes foram mínimas. E quando houveram, aconteceram no primeiro mês. Só para rapidinho explicar o que acontecia. Como eram pessoas com pouquíssima informação, às vezes se descobria o nome e o CPF e se criava um e-mail fake e se fez o pagamento. E aí, quando essas pessoas foram às agências, já tinham realizado o pagamento. Então, na verdade, assim, poucos, em relação ao tamanho do pagamento, eles aconteceram só no primeiro mês, que aí o que aconteceu? A partir do momento que se identificou que havia uma duplicidade, se corrigiu no segundo e teve gente que foi para a cadeia, que pagou por isso. Mas, de novo, agradeço aí o reconhecimento que é para o governo, nosso governo liderado pelo presidente Bolsonaro e por todo o grupo da Caixa Econômica Federal, sem dúvida nenhuma. Legal, legal. Mais um comentário aqui, Pedro. Tirando todo esse lado social e de inovação, eu diria que, sem meias palavras, né? Você criou a maior fintech do mundo em 20 dias. Em 20 dias. Aqui o papo é fintech, mas é importante a gente valorizar as pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas e as pessoas que inovam. E você, entre aspas, foi diria que o pioneiro e basicamente levou isso a cabo, foi até o final, independente do segmento ou não, que aí é uma outra história, mas você criou a maior fintech, que eu diria, do mundo, em 30 dias. Mais uma vez, parabéns. Vamos lançar. Então, você é um exemplo, que eu diria, de startup que não é unicórnio. Eu diria que é a Peppa Pig, unicórnio, todo mundo junto, e mais a Caverna do Dragão inteiro, porque... Quanto valeria uma empresa dessa, Pedro? Era o dobro ou o triplo do Nubank na época, sendo que ainda realizava o pagamento dos benefícios sociais. Então, na minha opinião, assim, de novo, foi interrompido, mas era um banco maior do que a própria Caixa. Nenhum banco seria próximo disso. E nas viagens para fora, eu fui com o presidente para a Índia e cheguei a ter conversa com o State Bank of India, que é um banco com 400 milhões de correntistas. Então, e em Bangladesh, para o microcrédito. Eu acho que isso aqui, na minha opinião, deveria ser a preocupação de pessoas que querem o bem da sociedade. Não ficar patrocinando clube de futebol
emprestando dinheiro para construir estádio, enfim, coisas que a gente sabe que aconteceu no passado e a gente vai ver muito por aí. Sim, legal, legal, Pedrão. Então podemos lançar uma hashtag, então, Pedrão Startupeiro. Podemos. Aliás, a gente precisa ter dinheiro, precisa ver se ele dá os direitos autorais pra gente. Vamos lá, vamos lá. Mas é o que eu falo, o Pedro teria que estar aí nos anais da história, dentro do mercado hoje, e é o que eu falo, você é uma pessoa despretensiosa, totalmente humilde, acessível, e eu sei que o papo não é esse, que não é os louros do Pedro, mas é o que eu te falo, poucas pessoas têm ideia daquilo que você construiu, com essa estrutura, com essa diversidade de cabeças, né, que eu imagino que tenham participado desse projeto, e ainda mais, né, além de você ter que assumir, você teve que garantir, né, para o presidente, para toda a turma que estava ao lado, que, entre aspas, isso ia acontecer. Então, Pedro, nós vamos lançar a hashtag aí, Pedro Startupeiro, e o resto é conversa, falar C6 e Nubank. Cara, vocês não fizeram metade, vocês demoraram acho que mais de 10 anos para fazer o que ele fez em 20, 30 dias. É isso aí. Legal, Pedro, escutar essa tua história. A gente acompanha de longe, acompanhei essa tua história, a gente acompanhou esse trabalho que a Caixa fez, você na liderança da Caixa, quanto presidente da Caixa. Parabenizar por esse trabalho, acho que ajudou muitas pessoas aqui da nossa região, ajudou muitas pessoas do Brasil, que nem o Beto falou antes, e eu acho que isso é bacana. Esse conhecimento da instituição privada, tu trazer para órgãos públicos. E ali dentro disso você modernizar, porque a Caixa hoje, ela é uma instituição hoje que tu quer levar fomento pro mercado, tu quer levar um dinheiro com juro barato, subsidiado, é através da Caixa, né? A Caixa hoje é um dos principais agentes imobiliários hoje do Brasil. E, claro, nasceu essa fintech lá dentro que pode, eu diria que não, viu, Pedro? De repente, não seria uma coisa para se encerrar, seria de repente uma pausa para amadurecimento, porque as startups também têm aquele momento de reflexão e amadurecimento, né? Com um pouco, a gente ainda vive numa democracia, a gente pode retornar e voltar a dar continuidade desse projeto, e um projeto muito mais forte, muito mais viçoso, né? Que nem a gente fala aqui no Sul, muito mais sólido. Então, parabéns, Pedrão. Mas agora fica aquela curiosidade, o Pedrão, a gente conhece o Pedrão da Caixa, né? O cara que fez aí, o Caixa Team. Mas conta para nós, o Pedrão aí, da onde que o Pedrão onde que o Pedrão nasceu, qual foi a jornada do Pedrão e o que o Pedrão está fazendo aí para os próximos anos, porque o Pedrão agora tem muito mais para dar para o mercado, né? Muito mais a colaborar e a gente aprender com ele. Não, a minha história, meus pais, né, meu pai era professor de natação, foi em diversas Olimpíadas, técnico de natação, nadador, e minha mãe artista plástica. Eu nasci no Rio, e meu pai, quando eu era muito jovem, ficou com AIDS, você é muito garoto, mas lá em 91, quando a gente descobriu, era uma doença muito intensa, praticamente 100% de mortalidade rápida. Então, aquilo mudou minha vida, eu nadava, fiz parte da seleção brasileira de natação, mas naquele momento mudou totalmente, eu sempre estudei bastante, foquei no estudo, fiz mestrado, doutorado no Brasil, estudei na Inglaterra, nos Estados Unidos, e foquei muito nisso porque era muito claro, nas conversas com meu pai e com a minha mãe, o que eles podiam me dar além de amor era estudos. E quando eu me formei, terminei o PhD, eu voltei para o mercado, acabei trabalhando, minha tese é sobre privatização, acabei trabalhando no Pactual, né, que é o GBTG Pactual, fui sócio, um outro banco plural, que também fui sócio, e sempre me preocupei com as pessoas mais carentes, e o desafio na Caixa, quando havia conversa, todo mundo queria o BNDES, Petrobras, Banco do Brasil, ninguém da equipe queria a Caixa, porque sabiam que era um reduto de político, dominado por políticos e não por técnicos, e que ainda estava assim, bom, seria um grande estresse, mas na minha cabeça era a maneira para
para ajudar a mudar o Brasil. E aí foi aquilo que aconteceu. E hoje, né, não tenho dúvida que só com o governo, como o presidente Bolsonaro, que dá liberdade, como própria independência do Banco Central, ou seja, ele blindou no governo dele, enquanto eu estava lá, a Caixa de qualquer pressão política. Então, a gente teve recorde de resultado, nunca se ganhou tanto dinheiro e nunca se emprestou tanto para o pobre. Né? De novo, não se emprestava para empresa grande, para clube de futebol, nem para fazer estádio, para mim é um absurdo, e o foco era quem mais precisava. E hoje é exatamente isso. Né? Eu tenho uma série de questões ligadas a essa parte sempre social e muitas iniciativas. Acho que até mesmo com o Beto a gente tem alguns planos aí. E, na minha opinião, eu acho que tem que ser feita uma discussão em relação a essa parte estatal. Não acredito nem um pouco na eficácia dessa reforma tributária que muita gente está falando, mas, de novo, nem está perto de ser aprovada no Senado, muito menos na reforma administrativa, que o partido que está atualmente não quer uma reforma administrativa, pelo contrário, quer um Estado maior possível e o menos eficiente possível, como a gente já viu sempre. E, na minha opinião, realmente precisa, de novo, de uma volta do presidente Bolsonaro para uma segunda etapa. Continuo sempre muito perto dele, tenho um grande orgulho, uma pessoa diferenciada, que sofreu, e todo mundo próximo realmente a ele, como eu, nós sofremos perseguições políticas porque no nosso governo não tinha discussão que não fosse meritória, pensando na população, no melhor da população brasileira. Mas isso, de novo, está claro, basta ver o que está acontecendo agora, o que acontecia antes, tão transparente. Mas, assim, eu acho que tem muito desse foco, né? Meus filhos estão ficando mais velhos, eu tenho a alegria agora da minha filha mais velha vai estudar, fazer a universidade, acho que é importante ela ter uma experiência fora do Brasil, e o meu filho mais novo também vai seguir o mesmo caminho, porque eu, quando passei 7 anos morando nos Estados Unidos, aprendi muito. Daquilo que o melhor que tem na sociedade americana, na pluralidade, em aceitar pessoas diferentes e a busca pelo mérito. E, ao mesmo tempo, quis voltar para o Brasil para ajudar, mas realmente acho que esse equilíbrio. Então, por exemplo, o que o Beto está fazendo na Terram é um excelente exemplo. Por quê? Porque você tem um potencial incrível. Se você pensar nos próximos 50 anos, a China vai continuar crescendo o seu PIB per capita, ou seja, a renda da população. As pessoas na China vão continuar tendo mais dinheiro, porque era uma população muito pobre, a maior parte até 10, 15, 20 anos. E a Índia, que está crescendo muito mais do que a China, já tem mais população, tem um PIB per capita que é 20% da China. Então, claramente, nos próximos 50 anos, se tem um segmento que o Brasil tem vantagem comparativa e terá, é o agronegócio. Mas existe muito pouca preparação para isso. Na Caixa, por exemplo, quando eu assumi, a carteira de crédito agrícola, de fato, era de 2 bilhões de reais. Quando eu saí, era de 50 bilhões de reais. Nós aumentamos 25 vezes. A Caixa passou a ser o segundo banco. E por quê? Por isso, se tem algum segmento da sociedade brasileira que o Brasil tem vantagem comparativa, é o agro. Por quê? O Brasil, basicamente, é o país que tem o maior potencial de expansão simplesmente utilizando áreas de pastagem ou a parte de irrigação. E ainda falta muito do ponto de vista de silos, armazenagem e escoamento. Na parte agora, por exemplo, portos está melhorando, mas na parte de ferrovias que ainda precisa de muita coisa. Ou seja, o segmento agro é um segmento excelente, tem muito potencial, e essa questão da tecnologia, ela pode ajudar do ponto de vista de melhorar a operação de crédito, do controle de queimadas, da parte, inclusive, de florestas, porque esse é um outro risco, ou seja, propriedades que não tenham reserva legal, que possam alugar daquelas que têm. Então, tem muita eficiência aí,
E o que eu tenho feito hoje é exatamente isso, uma questão muito mais estratégica, utilizando a minha experiência de mais de 30 anos no mercado financeiro, e muito essa experiência de Brasil, porque foram 147 finais de semana pela Caixa Econômica, mais 100 viagens com o presidente Bolsonaro. Então, eu diria que, junto com o presidente, e também como Caixa, eu fui para 250 viagens, em especial para as regiões Norte e Nordeste. Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, interior, lugares que muitas pessoas conhecem de ler, mas não conhecem a realidade. Porque quando você vai lá no interior do Piauí, por exemplo, e você vê as pessoas comendo terra, e que isso não é papo, isso é a realidade, você começa a perceber que realmente um pouco de dinheiro chegando neles, esse é o grande ponto, faz toda a diferença, para a pessoa ter uma moradia digna. E aí eu via muita gente, não, mas empresta um pouco o que ele paga. Como é que essas pessoas que comem terra vão pagar por habitação? Só quem fica sentado na frente de um computador em São Paulo, no Rio, ou em Brasília, que pode acreditar que uma política bizarra dessa vai funcionar. Por isso que se viajava tanto, por isso que eu tenho tanta admiração, um dos motivos pelo presidente, porque ao invés de ficar falando e viajando ao redor do mundo, estava no interior do Brasil. Só assim, e não só ele, levando sempre 2, 3, 5 ministros. Porque quando o presidente viajava, nós íamos também, não era para passear, era para conhecer, porque ele nos colocava sempre em contato com o povo. Então, assim, um ponto muito claro nesse ponto final aqui, quando a gente começou a pagar o auxílio emergencial, nos primeiros 10 dias, foi aquela confusão, fila para tudo quanto é lado. O que nós fizemos? Todos os executivos, vice-presidentes, diretores, foram para as agências. Falei claramente, olha, enquanto a gente não resolver todos esses problemas, fica todo mundo nas agências. Não quero ninguém no ar-condicionado, porque as pessoas, como eu também estava, vão sofrer junto com a população. O que aconteceu? Em 5 dias se resolveu a maior parte, de novo. Pagar 68 milhões de pessoas em 20 dias é uma missão quase impossível. Então, eu quero reforçar que todos os funcionários da Caixa, lotéricos, terceirizados, correspondentes, fizeram um trabalho incrível, assim como de vários ministérios, porque o ministério liderado pelo Onyx, pelo Paulo Guedes, o Banco Central, o Canuto também, que estava... a gente tinha também na DataPrev, que era quem fazia as análises. Então, foi um grupo que eu diria muito alinhado e que queria o melhor do Brasil. Não tinha discussão, ninguém queria ficar aparecendo mais do que o outro. Pelo contrário, a preocupação era que as pessoas, em especial aquelas pessoas carentes, recebessem. Então, assim, é isso que eu quero continuar fazendo, até porque vejo meus filhos e, como meus pais, na verdade, o que eu mais quero é que eles sejam felizes e tenham uma vida boa, no sentido de boa educação e etc. Então, é isso. Obrigado. Ô, Betão, fica uma provocação aqui para o Pedro. Vamos junto revolucionar o sistema de pagamento dos trabalhadores do Brasil, então? Com certeza. 67 milhões de trabalhadores do Brasil hoje que fazem a nossa economia girar e com carteira assinada? Vamos dar mais benefícios para eles? Na verdade, o grande desafio, como o Pedro mencionou, né, tudo baseia-se na taxa que é aplicada, né, Pedro, em relação aos produtos hoje. E o Pedro tem uma experiência fantástica nessa área, ou seja, eu diria que é uma bíblia do sistema financeiro, entende as operações como poucos no Brasil, né? E pelo pouco que eu tenho aprendido com ele, né, a oportunidade que eu tenho tido de contato e o aprendizado, ele sempre nos passa nos nossos almoços, né, Pedro, de vez em quando, fica sempre uma mensagem de que pode se fazer melhor e com mais eficiência. Eu acho que a grande diferença, nós que somos da área de tecnologia, Pedro, nós somos meio que eu diria, robôs, né? Nós pensamos, desenvolvemos, colocamos tudo aquilo em prática como soluções para o mercado, né? Como você comentou do próprio Terran aí, que graças a Deus eu fico muito honrado de escutar isso de você ter tido a oportunidade com o Marcão, ter conhecido a ferramenta profundamente, e o elogio vindo de você, para mim, eu volto a dizer, não é simplesmente o Pedro,
é o cara que inovou o mercado de fintech no Brasil. Então, baseado nisso, Pedro, eu tenho escutado, e você sempre comenta, né, nas nossas reuniões, nos nossos papos, que existe muita margem para oferecer soluções bancárias e soluções financeiras, né, para a população. E eu acho que essa é a total diferença, é uma maneira que você pode, entre aspas, capilarizar uma instituição financeira, porque, obviamente, a gente sabe que ambos os lados precisam ser remunerados pelas operações, e isso é natural do sistema capitalista, mas, pelo outro lado, existe uma margem muito grande do que é praticado e do que é a realidade do brasileiro, aquele que está no campo, aquele, como você mencionou, a pessoa que recebe ali 500, um salário mínimo, acho que está em R$ 1.300 hoje, e algumas vezes ele submete a taxa de juros que eu não sei nem como explicar como é calculado esse spread em cima dele. E dentro disso você tem aí várias soluções que a gente tem discutido e vamos tentar implementar em conjunto. Eu acho que basicamente é isso, Django. Pedrão, a gente sabe como que a tua agenda é concorrida, a gente já está chegando aí a meia hora de bate-papo, foi bacana, a gente entendeu um pouquinho mais do Pedro. Acho que a Terran fica aí com um podcast exclusivo. Não, aí eu vou tomar realmente o tempo do Pedro. Eu vou... E nós fazemos isso numa churrascaria, viu, Pedro, de preferência. Eu devo ir a São Paulo agora na próxima semana, né? Então, se o Pedrão tiver aí disponibilidade pra gente tomar um cafezinho, comer uma carne, né? Na verdade, nós estamos na terra da carne, mas não vamos comer uma carne. Pedrão, muito obrigado aí por tu ter disponibilizado essa agenda. E antes, Pedro, tem uma gerente de uma caixa aqui que eu te comentei, e ela é fã sua. Aí eu gostaria de chamar ela para só falar um oi para você. Você me dá essa liberdade? Claro. Então, um minutinho. Vamos lá, mete bala. E o Pedrão aí, Pedrão, conta para nós aí qual que é os teus desafios, Pedrão. Tem vários. Quando a gente sentar aqui semana que vem, eu te conto em mais detalhe, porque tem coisas... Acho que, assim, a minha preocupação maior como brasileiro é exatamente essa questão econômica, porque eu acredito que o mercado, em geral, ainda não percebeu o risco que nós estamos correndo, porque essa questão da reforma tributária se precificou, que está resolvida e está muito longe. Ela foi aprovada na Câmara, mas está parada no Senado há 6 meses, e, pelo que eu estou sentindo, vai ser uma confusão, porque a taxa, né, o IVA de equilíbrio, se realmente fosse ter uma taxa neutra de juros, ia ter que ser superior a 30%. Isso nunca vai acontecer, então vai ter que ser corrigido aí no imposto de renda. Então, vamos ver. Eu acho que esse é um ponto importante, porque vai impactar muito uma série de decisões aí nos próximos 6 meses. Olha quem chegou aqui. A Maiara, ela é tua fã. Senta, Maiara. Senta. Tudo bem, Maiara? Vai falar 5 minutinhos, ela é da caixa, ela tem uma admiração profunda por você. Cadê seu crachá? Tô de férias, tô em casa. Hoje ela tá de férias, mas ela tá olhando o mercado revolucionário da IoPoint. Ela tá entrando nesse universo agora. Tudo bem, Maiara? Tudo bem. Uma grande admiração por você. Então, Tá tremendo, Pedro. É uma satisfação, imagina. Fala um pouquinho da agência que você trabalha. Eu trabalho hoje no centro de Florianópolis. Que legal. E nós estamos aí com bastante desafios, né? Como sempre. Eu sou gerente de varejo, então almejo aí a carreira, né? Gerente de carteira, gerente geral. Então... Não, eu tenho... Eu me emociono, né? Foi, assim, eles estavam falando sobre o pagamento do auxílio, e você sabe o que eu falei, né? O que a gente fez, cada um de vocês. Foi extraordinário. Naquele momento, né? A gente não sabe. Meu pai faleceu de AIDS, e naquele começo a gente não sabia da intensidade. A gente sabia que a Covid era muito complexa, mas a gente não sabia se teria a mesma taxa de mortalidade. Então, quando a gente tinha 40 mil pessoas trabalhando todos os dias, de segunda a sábado,
eu me senti muito responsável. Eu lembro que no primeiro fim de semana, 2 faleceram, e eu conversei com o presidente Bolsonaro, eu falei, presidente, a gente tem um problema muito grave aqui, porque eu não... Então, realmente, eu queria reforçar a minha admiração e carinho por todos vocês, pelos funcionários da Caixa, lotéricos, correspondentes, terceirizados, e todo lugar que eu vou, assim, todos os lugares que eu estou, quando tem alguém da Caixa, eu sempre recebo carinho e queria e essa brincadeira que eu fiz do crachá, porque na minha época, se eu tivesse na Caixa, eu estaria agora de crachá, sabe? Eu sempre tive muito orgulho e tenho eles guardados até hoje. Então, com certeza. Foi um período muito difícil, né? Enfrentamento de todos, mas eu também sempre tive muito orgulho de trabalhar nessa linha de frente, né? Eu não tive nenhum sintoma de Covid, não fiquei fora. Então, um orgulho mesmo de poder ajudar as pessoas. Ali no começo o aplicativo não estava rodando muito certo, mas é a satisfação pessoal mesmo, de poder ajudar as pessoas mais necessitadas, né? que bom. Grande abraço. Manda um abraço para o pessoal todo lá. E eu tenho muito orgulho. Sempre que eu vejo uma Caixa, o coração bate apertado. Eu peço desculpas, porque a intenção não era de fazer emocionar, porque eu também fiquei. Mas eu sei do teu grande coração, mas ela é uma pessoa que eu conheci, e quando eu comentei dessa nossa amizade, ele falou, eu tenho uma admiração por ele, e como você sabe, a gente tem que valorizar as pessoas boas que fazem diferença no país, e você é uma delas, como ela também fez a diferença naqueles momentos difíceis. Mais uma vez, obrigado. Obrigada por essa Só oportunidade. para chorar, eu te diria, você conseguiu fazer o Pedro chorar. Mais uma vez, obrigado pela tua sinceridade e emoção. Agora há pouco a Mayara veio aqui e disse: o pessoal, é aqui que está acontecendo uma reunião com o Pedro Guimarães da Caixa. Eu digo, cara, ficou todo mundo sem entender o que estava acontecendo aqui dentro. Daí eu pedi, pô, mas quem que marcou, né? Porque, foi o Beto, então tem que ver com o Beto. E aí, Pedro, agora estamos aí conversando contigo. Foi um prazer conhecer toda essa história. Pedro. Satisfação Mayara de participar de toda essa história. Fico muito feliz e muito orgulhoso de todos vocês. Obrigada. Então, Pedrão, um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo teu carinho. E me desculpa as lágrimas, mas eu tenho certeza que eu fiz questão dela vir aqui para externar esse carinho que ela tem e o respeito pelo que você fez. E vai fazer muito mais com a gente. Um abração. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu, Pedrão. Um abraço. Abração.